Aqui é o Sampaio, em 1970. Em 1970, estávamos fazendo uma grande mudança no perfil da população brasileira. Traduzindo, o Brasil se tornou um país de maioria urbana. É aí que começa a nossa terceira fase da transição demográfica. Uma fase que se inicia em 1970 e ainda não se encerrou. Uma fase em que um país como o Brasil se torna um país de maioria urbana, nossa urbanização foi bastante acelerada, né? E num país de maioria urbana, muitas pessoas já nascem nas cidades e já começam a adquirir um comportamento demográfico tipicamente urbano. Traduzindo, vão ter menos filhos. A taxa de natalidade de 1970 para cá despenca. Eu não estou exagerando não, é despenca mesmo. Aliás, é uma queda muito acelerada se eu comparar com outros países do mundo. Cai num ritmo bastante acelerado. Os brasileiros têm menos de 2 filhos, na média. A urbanização faz com que a natalidade despenque. 2 motivos principais. Custo de vida elevado nos centros urbanos brasileiros. Segundo, a mulher entra no mercado de trabalho. Aliás, a mulher entra no mercado de trabalho a partir dos anos 70 no Brasil, fazendo aquilo que na Europa, nos Estados Unidos, já fizeram desde a Primeira Guerra Mundial. Também nos anos 70 você tem um aumento do custo de vida. É até natural que algumas pessoas ingressem no mercado de trabalho para aumentar a renda familiar. A verdade é que ficou caro e a mulher entra no mercado de trabalho. E eu diria até que a mulher no mercado de trabalho diminui o número de filhos. A diminuição do número de filhos facilita o ingresso da mulher no mercado de trabalho. Um é fator do outro, né? Professor, o que mais? Métodos contraceptivos. As pessoas tendem a se casar numa idade mais avançada e tendem a ter menos filhos. O nível de instrução dos brasileiros se eleva. Com certeza, os brasileiros agora sabem fazer o planejamento familiar. Taxa de natalidade despenca. A taxa de mortalidade, que já tinha caído bastante, continua em queda. Cai. Aliás, cai e posteriormente, eu estou falando aqui da década de 2010, tá? A nossa década atual. Se eleva. Sim, a nossa taxa de mortalidade, ela chegou num nível muito baixo. Mas ela vem se elevando aos poucos. Por quê, professor? Porque a população brasileira passou por uma transição. A população brasileira literalmente envelheceu e o aumento do número de idosos faz com que a mortalidade suba. Eu posso até dizer que isso é algo bom, né? No sentido de que muitas pessoas estão se tornando idosas, já que no passado não era tão comum aparecerem os idosos na nossa população. Infelizmente, os idosos em algum momento falecem, né? Então, senhores, natalidade cai, mortalidade continua caindo, praticamente chega num nível de estabilização e sobe aos poucos. A distância entre as duas se reduz bastante. O que isso significa? Crescimento vegetativo já não é mais explosivo. Ele está se reduzindo. Hoje ele é abaixo de 1%.